Seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje nós vamos falar de 8 perguntas de quem quer ter uma vida plena financeiramente. Olha só, a sétima e oitava você não pode perder. São perguntas que muita gente faz e que realmente não conhece, não sabe o que precisa fazer para ter uma vida plena. Esse vídeo vai abordar algumas perguntas que as pessoas costumam fazer. Eu sou coach financeiro, então já passei por algumas situações em que as pessoas perguntavam: cara, o que eu preciso fazer com isso? O que é isso? Para que é aquilo? Então eu gostaria de compartilhar nesse vídeo o que a gente já conheceu nesse percurso. A primeira pergunta que muita gente faz é justamente o que é renda principal. Porque muita gente fala, eu preciso ter uma renda principal, preciso ter outras rendas, preciso ter várias fontes de renda. Tudo bem, mas vamos diversificar, vamos agora entender o que é o que, tá? Renda principal é aquela renda que você já tem. Se você já tem um trabalho tradicional, qualquer coisa que você já faça tradicionalmente, que é a sua renda mais importante, essa é a sua renda principal. Vamos pensar que você trabalha em uma empresa, mas também vende cosmético. Se o cosmético não ultrapassa a sua renda principal, que é a renda que você considera como mais importante, ela é a segunda fonte de renda. A primeira é o seu salário, tá bom? Renda extra. O que significa renda extra? Você já tem a sua renda principal, você já determinou que aquela renda é a sua mais importante renda e aí você define que você precisa de outras fontes. Absorvendo conhecimento de pessoas que têm domínio nessa área e todos falam que a gente precisa ter no mínimo 3 fontes de renda. Se caso alguma coisa acontece, você está preparado com outras fontes de renda. Então, ou seja, uma renda extra é além do que você já tem. Poxa, Felipe, mas eu já tenho 2 fontes de renda, a minha principal e mais uma. É possível fazer mais uma? Claro! Acabamos de dizer aqui que você precisa ter no mínimo 3 fontes de renda. Então, cada renda que você faz a mais é uma renda extra. Terceira pergunta que muita gente faz é justamente o que é renda passiva, tá? Renda passiva vamos falar de forma mais figurativa agora, para a gente poder entender melhor. Vamos pensar que você tem um dinheiro e você vai constrói uma casa e coloca ela para alugar. Tem um inquilino lá morando e te paga um aluguel todos os meses. Você precisa ficar segurando a parede do seu imóvel para que o inquilino pague o aluguel? Não. Renda passiva é uma renda que você dedicou muito esforço, você precisou se preparar, dedicou esforço para construir aquela casa, mas que depois daquilo te gera uma renda que não depende mais do seu esforço. Ela está ali gerando mensalmente, então essa é uma renda passiva. Algumas pessoas perguntaram também por que é que ela precisa ter renda passiva mesmo antes da aposentadoria. Pô, mas eu sou forte, cara, eu ainda consigo trabalhar. Legal, mas a gente não consegue prever o dia de amanhã. Talvez você não consiga se aposentar. Talvez alguma coisa na política mude e você não será um dos aposentados no futuro. Porque a gente não sabe. Se você está à mercê de terceiros, você sempre vai estar fora do controle, você não tem controle nenhum. Então é muito importante que você agora, nesse momento, já tenha alguma fonte de renda passiva para que se caso alguma coisa acontecer no futuro, isso não é julgar algum tipo de governo de forma alguma, é não deixar o controle da sua vida na mão de terceiro. Vai deixar na mão do presidente, vai deixar na mão de quem for, não dá, você não pode deixar na mão de terceiro, você tem que estar no controle da sua vida. Então você precisa ter uma renda passiva para que se caso alguma coisa acontecer, você já tenha uma renda que você possa realmente usufruir quando o seu corpo já não tem mais todo o desempenho, você já não é mais tão forte, então você já tenha uma renda passiva, para que nesse momento você esteja amparado sem necessariamente depender da aposentadoria. Algumas pessoas perguntaram também a respeito de previdência. Existem várias empresas no mercado que atuam nessa área, mas é sempre importante a gente perceber que muitas empresas, como principalmente bancos, os bancos eles trabalham de uma forma bastante complicada. Existem muitos juros embutidos, existem algumas condições que você não consegue enxergar, aquilo não está claro. Então, existem taxas e cobranças que você nem vai perceber que tem. Talvez se você conseguir entender mais sobre o mercado financeiro, entender mais sobre as opções financeiras, você comece a investir em um fundo, algo que vai te gerar um juros melhor e também vai ter essa condição de aposentadoria. Então a previdência é legal,
Mas de qualquer forma é importante a gente ter várias fontes, é importante a gente não colocar todos os ovos na mesma cesta, é importante diversificar. Então, nesse caso, previdência privada é legal a gente entender, estudar e aplicar, mas mais importante concentrar esforços em um fundo que te traga mais juros, que te pague mais. Como montar o meu fluxo de caixa? Muita gente não consegue controlar o próprio dinheiro. E aí ela não sabe por que ela não tem dinheiro. Mas é exatamente por isso, porque ela não tem intimidade com o dinheiro. A gente precisa saber exatamente de onde ele veio, como ele veio, para onde ele vai, administrar realmente. Como é que a gente vai poder ter capacidade de ter muito dinheiro se a gente não controla no pouco? O que a gente não faz no pouco, a gente não vai fazer no muito. E aí é muito provável que se você não controlar no muito, aquilo vai esvaecer, aquilo vai vazar e você nem sabe para onde. E aí a culpa vai ser sempre de alguém, porque você ainda não absorveu a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelo meu dinheiro, eu sou responsável por administrá-lo. Então eu preciso entender tudo. É muito importante que você tenha fluxo de caixa. Então, busque, até inclusive eu vou deixar aqui para vocês na descrição, uma planilha financeira, para que você possa colocar tudo lá. Eu ia falar para você buscar, mas eu vou indicar, porque eu tenho algumas que eu gosto de trabalhar, uma que eu trabalho já há bastante tempo e eu vou indicar aqui para você, tá? Essa planilha que vai estar na descrição, ela vai te dar todo o direcionamento para você colocar tudo lá. Coloque tudo. Ah, mas é centavo, Felipe, eu gastei 10 centavos. Não importa, você precisa colocar lá. Todo 10 centavos que você menospreza pode ser o seu primeiro 10 centavos do seu primeiro milhão. É importante você controlar tudo, tá bom? Coloque tudo na sua planilha para controlar o seu fluxo de caixa e a sua saúde financeira pessoal. A sétima é muito legal porque muita gente não faz isso, que é justamente controlar as suas despesas. Se você não entende ainda, a gente vai falar brevemente aqui. Existem duas fontes que vão tirar o seu dinheiro. Uma é custo e uma é despesa. Você precisa saber o que é custo, o que é despesa, para a gente começar a falar sobre despesa, tá? Custo é algo que você depende, despesa não. Vamos falar de forma figurada mais uma vez, tá? Você é um Uber, você trabalha só com isso. E aí o seu Uber, ele precisa fazer manutenção, o seu carro, aliás, precisa fazer manutenção. Você precisa trocar o óleo do carro. Aquilo é importante? Aquilo precisa? É custo. Ah, não, mas eu quero colocar um som potente no meu carro. Eu vou ter mais clientes porque eu tenho um som potente? Não, então aquilo é despesa. Custo é algo que você realmente precisa. Tudo que ultrapassar essa linha é despesa. Ah, mas eu quero colocar uma Aro 20 no meu carro. É despesa. Se você estiver somente trocando o pneu, que é algo que você precisa fazer, é custo. Se você estiver colocando uma roda muito maior por conta de aparência, despesa. É um sentido figurado, mas é para a gente poder exemplificar aqui, tá? Então a despesa ela pode ser controlada assim. Pô, se eu já estou falando de despesa, que é algo que não é importante para mim, logo eu consigo classificar e ir eliminando. O que é menos importante sai fora. Essa é a campeã. Tem muita gente que pergunta sobre isso, como investir o dinheiro. E aí, se eu investir, eu vou ganhar juros, porque eu investi aquele dinheiro. O que eu faço com esses juros? De forma bem simples a gente vai abordar aqui, tá? Nada de teoria, nada de muito aprofundado no assunto, mas olha só. Existem no mercado pessoas que trabalham exatamente com isso, somente com investimentos. Eu penso que seria muito legal delegar. Você procurar uma pessoa responsável por cuidar dos seus investimentos. Você procura essa pessoa, ela vai achar o melhor fundo de investimento para você. Porque existem vários, CDI, CDB, fundo de investimento, cara, tem um monte de possibilidades. Então, ache uma pessoa que vai sempre buscar o melhor para você, tá? E ela vai ajustar o seu investimento. Pô, Felipe, tá gerando ali R$1.000 por mês do investimento. O que eu faço com esses R$1.000? Você tem duas possibilidades. Ou você reinveste, porque o juros composto ele vai pegar em cima de todo o valor que está lá. Se você investiu R$10.000, o juros não vai vir só sobre R$10.000. No outro mês, vamos pensar, a gente está falando figurado, entrou mais 1.000. Então você tem 11 lá agora. O juros composto do outro mês é sobre 11, não sobre 10, que foi o valor que você investiu. Então, quanto mais você tiver, melhor. Se você deixar aqueles juros rendendo sem você retirar, está só alimentando a sua renda passiva, sem retirar, automaticamente aquilo vai crescer muito.
porque ele está tendo a entrada de duas fontes. Você está alimentando e ele mesmo está se alimentando. Só que se caso você fez um aporte e agora você definiu que você quer retirar, sempre mate os filhotes. Caraca, como assim mate os filhotes? Você tem a mãe que é, por exemplo, R$10.000. Esse foi o aporte que você fez. Você colocou R$10.000 lá. E ele está rendendo juros. A gente falou figurado de R$1.000, certo? Esses R$1.000 é o filhote. Quem produziu foi a mãe. Esses R$1.000 você pode gastar. E aí você pode fazer o que você quiser com esses R$1.000. Mas os 10 mil que você investiu, esquece. Você não pode considerar ele como seu. É uma fonte de investimento. É a mãe. Você nunca pode matar a mãe. Somente os filhotes. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte o nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha para o maior número de pessoas. Aqui embaixo existem comentários para que você faça e ajude a gente a direcionar os vídeos, ajude a gente a pontuar o que é melhor, o que deve ser falado. Por favor, conto com você, tá bom? Tamo junto!